Carta aos Gálatas, capítulo 5, o texto já foi lido, capítulo 5, verso 16, os Gálatas. Capítulo 5, verso 16, vamos ler só até o 19, que é o assunto que nós vamos, até o 20, o assunto que nós vamos falar. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Até aqui, irmãos, nós vamos falar sobre 4 assuntos, Deus nos permitindo. Só falar de feitiçaria, o microfone apagou, irmão. Feitiçaria, porfia, emulações e inimizades. Versículo 16, o apóstolo Paulo falando à igreja que estava na Galácia, aos irmãos: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós vemos que é uma luta travada, espírito e carne. Observe que o espírito aqui não é o nosso espírito, porque se fosse o nosso, estava escrito com letra maiúscula, ou nas Bíblias, letra maiúscula, né, também, ou letra minúscula. Letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Então, uma luta travada entre espírito e carne. O espírito, ele tende para as coisas de Deus, e a carne para as coisas do mundo, as coisas que não agradam a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos que estavam ali na Galácia, ele estava exortando a igreja a não andar segundo as concupiscências da carne, segundo a vontade da carne, mas andar em espírito. Quando a Bíblia fala de carne, está falando da natureza humana, de uma natureza caída. Através do pecado de Adão e Eva, todos nós ficamos sujeitos ao pecado, ficamos sujeitos às coisas que não agradam a Deus. Então, por isso, se nós quisermos viver, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, nós temos que procurar andar em espírito. É fácil andar em espírito, irmãos? Não. É mais fácil andar segundo a vontade da carne. Porque é uma batalha dentro de nós. O espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o espírito. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não fazermos a vontade de Deus, não vivermos em oração, leitura da palavra de Deus, santificação, nós não conseguimos vencer as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. O assunto que nós vamos aqui iniciar, falando sobre feitiçaria. Que isso, pastor? É um assunto meio pouco falado nas igrejas. O que significa feitiçaria? Nós vamos ver aqui algumas coisas, o que a Bíblia diz sobre feitiçaria. Então, feitiçaria está ligado a bruxaria, magia, mandinga, feitiço, magia negra, adoração a demônios,
práticas de magia que buscam alcançar através de meios ocultos resultados sobrenaturais que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então nós vemos que Deus abomina essas obras de feitiçaria, que também faz parte das obras da carne. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, verso 19, 16 a seguir, nós vamos ver o apóstolo Paulo citando uma série de pecados, uma série de coisas que fazem parte das obras da carne. E entre elas o assunto que nós vamos tratar nessa noite: feitiçaria, porfias, emulações e inimizade. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre feitiçaria. Segundo a palavra do Senhor, tais práticas não condizem com a verdade revelada de Deus. Então, segundo a palavra de Deus, tais práticas não condizem com a palavra de Deus, com as verdades reveladas por Deus. Porque quando fala de feitiçaria, está falando de espiritismo, de magia, de negromância, que são práticas que querem trazer os mortos, invocar os mortos, Então Deus condena essas práticas. Então nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre essas práticas. Poderíamos falar muitas coisas sobre feitiçaria. Antes mesmo de converter ao Senhor, a gente frequentou algumas coisas relacionadas a isso, mas não quero falar sobre isso. Nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre essas práticas que o Senhor condena. Então a Bíblia trata todo e qualquer tipo de manifestação espiritualista, feitiçaria, macumba, candomblé, umbanda, espiritismo, kardecismo, negromância, parapsicologia, hipnose. As Escrituras condenam as práticas de feitiçaria, de tal modo que afirmam que todos aqueles que continuarem nessas práticas ficarão de fora do reino de Deus. Abre alguém para mim a Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e verso 15. Apocalipse, vamos ler muita Bíblia. Capítulo 22 e verso 15. Alguém que achou pode ler? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então nós vemos aí que a feitiçaria aparece em segundo lugar. Primeiro os cães. Ficarão de fora os feiticeiros. Então nós vemos que aqueles que praticam essas tais coisas, que também fazem parte das obras da carne, não tem parte no reino de Deus, não tem direito de entrar nos céus. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isto porque tais práticas não condizem com as verdades reveladas de Deus. Então serão lançados, o que lhes aguarda é o lago de fogo e enxofre. Está preparado para aqueles que praticam essas coisas, a feitiçaria. Nós vemos aqui, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos. Sabemos que a feitiçaria, uma das coisas que é praticado na feitiçaria, macumbaria, espiritismo, são a invocação de mortos. Na verdade, eles dizem que trazem a pessoa que morreu, mas na verdade os mortos não podem voltarem, segundo as Escrituras. Isso são os demônios, que falam através das pessoas, são mentiras, obra satânica, porque Satanás é mentiroso. Ele veio para roubar, matar e destruir, e a função dele é enganar as pessoas. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos. Lê para mim,
Lucas capítulo 16, o verso 26 ao 29. Lucas capítulo 16, verso 26 ao 29. Então nós vamos, pode ler até o 29. Nós vemos aqui a parábola do rico e o Lázaro. Todos conhecem a história. O rico estava no lugar de tormento, e ele, erguendo os olhos ali no lugar de tormento, não quero entrar em detalhes para ganhar tempo, ele então disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Peça que Lázaro molhe na água o dedo e me refresque a língua, porque estou aqui em grande tormento. Abraão fala ali algumas coisas para ele, e depois ele diz: Pai Abraão, eu rogo, eu tenho 5 irmãos lá na terra. Ele lembrou que tinha 5 irmãos. Peça a algum dos mortos, alguém, que possa ir lá e falar para os meus irmãos. Falar do quê? Falar a respeito da lei, dos profetas, para que eles não venham para este lugar de tormento. E Abraão disse: existe um abismo entre nós, de maneira que os que estiveram ali, os que estiveram daí não podem passar para cá, e nem os daqui para lá. E lá na terra tem os profetas, tem Moisés, tem os profetas. Moisés tipificando a lei, e os profetas. Se quiserem, ouçam. Então nós vemos esse texto prova que os mortos não podem reencarnar, que os mortos não podem falar, mas voltar. Nós vemos um estado intermediário dos mortos. Os que morreram em Cristo estão no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. E os que morreram sem Cristo estão no lugar de tormento, como a Bíblia está dizendo, também aguardando o juízo final. Então, quando nós vemos o espiritismo, a feitiçaria, aonde a prática da maioria das vezes é invocar as pessoas que morreram, é trazer, a função deles trazer aquelas pessoas que morreram para enganar as pessoas, para falar através dessas pessoas. Sabemos que é Satanás, que é os demônios, que estão usando para enganar essas pessoas. Então essas são as práticas da feitiçaria, mas não quero entrar muito nesse detalhe, vamos falar o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 18, verso 10 ao 14. O Senhor disse para o povo de Israel através de Moisés: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo os seus filhos, ou sua filha, nem adivinhador, nem agoceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem negromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. O Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouve os promotigadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, segundo a lei de Moisés, Deus era abominação, Deus abominava essas práticas. Deus estava falando através de Moisés que o povo estava para possuir a terra de Canaã, promessa que o Senhor fizera a Abraão, Isaque e Jacó. E quando eles possuírem a terra, nós sabemos que ali havia as nações pagãs, os cananeus, os amorreus, ferezeus, e vários tipos de nações. Nações que não serviam ao Senhor, nações que andavam segundo essas práticas de feitiçarias, magias, negromância, consultava mortos, sacrificava seus filhos aos seus ídolos. Todas as práticas que desagradavam ao Deus de Israel. E Deus, sabendo
o coração, o pensamento propenso do povo em voltar, sempre em se desviar dos seus caminhos, em voltar para essas práticas carnais, Deus então orienta o povo através de Moisés. Olha, quando entrares nessas nações que tiver para possuir, não façais tais coisas, porque são abominações diante do Deus, do Senhor teu Deus, o Deus de Israel. 1 Samuel capítulo 15, verso 23, diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. O que é obstinação? Persistência no erro. Persistência no erro. Será que pode haver algum crente feiticeiro? O negócio agora vai apertar um pouquinho. Será que existe algum crente feiticeiro? Uma pessoa que conheceu a verdade? Pode existir, irmãos. A Bíblia está dizendo que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Rebelião é todo aqueles que se levanta contra as coisas de Deus, se levanta contra a obra de Deus, que persiste no erro, que persiste nas obras da carne, que persiste em fazer as coisas, aquilo que não agrada a Deus. Então, às vezes, um crente ele pode se tornar um feiticeiro, mesmo sem saber. Por isso que Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Por isso nós temos que conhecer as Escrituras. E esse tema, falando sobre obras da carne e fruto do Espírito, veio em um momento propício para a igreja do Senhor, para os dias que nós estamos vivendo, que muitas vezes estão cometendo essas práticas sem conhecer a palavra de Deus. Mas hoje você pode conhecer, aprender a palavra de Deus. Então, obstinação, rebelião, obstinação, persistência no erro, persistência nas obras da carne, naquilo que desagrada a Deus, é como pecado de feitiçaria, é como idolatria. Então, duas coisas: pode existir o crente idólatra dentro da igreja e o feiticeiro sem saber que está sendo. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a persistência, a obstinação é como pecado de idolatria. Então aqui a feitiçaria é considerada por Deus um grave pecado, né? Como idolatria. Levítico 20, verso 6, o Senhor dizendo através de Moisés ao povo de Israel: quando alguém se virar para os negromantes e feiticeiros para prostituir, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Negromantes são pessoas que invocam, que querem trazer, como eu já disse, que invocam os mortos. E essa prática Deus condenava seriamente em Israel. Seriam apedrejados. Se fosse pego nessas práticas, fazendo essas práticas, seriam tirados para fora do arraial e seriam apedrejados até a morte, segundo a lei de Moisés. Nós vemos que teve um rei chamado Saul, que ele consultou negromantes, consultou feiticeira. Nós vemos que em 1 Samuel capítulo 28, verso 4 ao 11, Saul já havia sido rejeitado por Deus, e ele estava, o acampamento dos filisteus, os filisteus estavam acampados em Sunem, e o povo de Israel estava acampado em Gibeá. E quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ele temeu. E a Bíblia diz que ele se encheu de medo. E ele consultou ao Senhor. E vendo que o Senhor não lhe respondeu, porque o Senhor já havia rejeitado ele como rei para não reinar em Israel, então ele se virou para o seu servo e disse: tem alguém, tem alguma feiticeira, tem algum negromante, para que possamos consultar? Olha, um homem, meus que foi ungido por Deus, que foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, que provou que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, depois de desviado, de afastado, desviado da presença do Senhor, ele agora chega a consultar uma feiticeira. Para que, pastor, consultar uma feiticeira? Na finalidade de trazer, de
de trazer de volta o profeta Samuel, de se comunicar com o profeta Samuel, porque era o profeta Samuel, quando ele queria consultar o Senhor, ele ia através do profeta Samuel, ia até o profeta Samuel, e o profeta então orava, clamava ao Senhor, o Senhor falava com o profeta, e o profeta Samuel transmitia a palavra de Deus para Saul. Agora olha o pensamento de Saul, desviado nas obras carnais. Ele agora procura uma feiticeira e quer trazer de volta o profeta Samuel para falar para ele a respeito se ele poderia ir à batalha, vencer a batalha ou não. E nós vemos que para não quero entrar em detalhe aqui, essas práticas Deus condena. Isso foi uma das coisas o qual Saul veio a morte de Saul. Sabemos que ele mesmo tirou a sua vida. Mas Deus permitiu por uma série de coisas que Saul havia praticando, e entre elas a feitiçaria. Então Deus, irmãos, Ele abomina toda obra de feitiçaria. Isaías capítulo 8, verso 19 e 20, quando vos disserem, consultai os negromantes e os adivinhos, que cheireiam e murmuram, acaso não consultará o povo seu Deus? Então o povo tinha que consultar o Deus de Israel e não ir após essas práticas das nações pagãs. Malaquias capítulo 3 e verso 5, o Senhor falou ao povo de Judá através de Malaquias. Olha o que o Senhor falou: serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e o que defrauda a viúva e o órfão. Miqueias capítulo 5 verso 12, eliminarei, o Senhor diz, os feiticeiros das tuas mãos e não terás adivinhadores. Deste modo, nós concluímos que a feitiçaria ou qualquer prática de espiritismo, ou que está associado a essas práticas, Deus condena. Os tais que praticam ficarão fora do reino de Deus. Mas pastor, mas tem crente que tem medo de feitiçaria, que teme a feitiçaria? Pode ser que sim. Mas nós não temos que temer, irmãos, as obras da feitiçaria, obra de macumbaria. Por que, pastor, nós não temos que temer? Porque nós vivemos segundo os frutos do Espírito. Aleluia. Número capítulo 23 e verso 23. Por que nós não tememos? Porque o crente não pode ter medo de feitiçaria, de obra de macumbaria, nome na boca do sapo e uma série de coisas podre que é feito nesses lugares. Número 23 e verso 23. Nenhum encantamento vale contra Jacó, contra Israel. Então não há nenhum encantamento vale contra os escolhidos de Deus. Por que, pastor, nenhum encantamento vale contra os escolhidos de Deus? Porque nós temos a promessa de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Balaque tentou subornar Balaão, ofereceu propina, dinheiro, prata, ouro, para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Mas o Senhor falou para Balaão: não adianta nem amaldiçoar Balaão, porque aquele que eu abençoei está abençoado. Aleluias. Então nós que servimos a Deus não podemos temer essas práticas, não podemos ter medo de macumbaria. Fulano vai fazer um trabalho, fulano fez isso, a obra de macumbaria, de espiritismo e qualquer outras obras que sejam, nós não podemos temer, porque nós temos a promessa de Deus, e contra a igreja do Senhor não vale, contra aqueles que andam segundo as obras do Espírito, não os que andam na carne, irmão. Porque aqueles que andam nas práticas, nas obras da carne, nas práticas da carne, ele tem que temer. Mas aquele que anda segundo os frutos do Espírito, ele não pode, não tem que temer. 1 João capítulo 5, verso 18. Aqueles que são gerados por Deus, que não andam segundo as práticas do pecado, o Senhor guarda, e o maligno não lhe toca. Oh, aleluia. Então pode ficar tranquilo, se você está andando segundo os frutos do Espírito,
Se você está na presença de Deus, você foi gerado por Deus, não anda na prática do pecado, segundo as práticas carnais, o Senhor está dizendo: é guardado o meu, é guardado por mim, e o maligno não lhe toca. Oh, aleluia! Para tocar em você, primeiro ele tem que tocar em Deus. Aleluia! E você está guardado como a menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda coisa, irmãos, que vamos falar, assunto, porfias. O que significa porfias? Significa discórdia, briga, insistência, teimosia, aquele que não dá o braço a torcer e que falam coisas que não deviam. Dão insistência no erro. Murmuração, contendas, discussão. Então o crente ele não pode andar nessas práticas. Por que nós estamos trazendo essa palavra? Isso aqui é como um antídoto para nós, para que nós não possamos viver nas práticas das obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ao apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 20, olha o que Paulo diz: temo, pois, que indo ter convosco, a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, não vos encontre da forma em que vos quero, como eu vos ensinei, que também me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Então nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, lhe advertindo que temia ir ter ao encontro deles e presenciais coisas que ele não queria encontrar lá, porque não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja que estava em Corinto. Ele ensinou a viver segundo os frutos do Espírito, mas ele temia presenciar na igreja confusões no meio deles, avisando também que ficariam impressionados com a sua reação, porque ele ia exortar a sua reação rígida diante desses comportamentos. Isso mostra que muitas das vezes as nossas atitudes são frutos do meio em que estamos e precisamos muito da sabedoria para superar esses climas de porfia. Uma igreja que tinha quase todos os dons espirituais. Uma igreja abençoada por Deus, mas lá havia essas práticas, havia ali contendas, porfias, intrigas. E Paulo agora está exortando a igreja a não andar segundo essas práticas, porque não foi isso que ele havia ensinado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos refletir rapidamente sobre as características da porfia no livro de Provérbios, que traz a expressão contenda. Primeira motivação para a discórdia, porfia, discórdia, orgulho, está tudo associado à mesma coisa. Provérbios capítulo 13, verso 10, diz assim: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham com o sábio se acha a sabedoria. Então nós vemos que da soberba, do orgulho, só resulta contenda. Pode ver que não sai nada de bom, só contenda, confusão, intriga, discussões. Mas aquele que consulta o sábio, aleluia, acha a sabedoria. Então, irmãos, afasta dessas coisas. Aquele que tem se encontrado nessas práticas, afasta, mas anda com o sábio. Afasta da contenda, da murmuração, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E procura andar com pessoas que agradam a Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que têm uma palavra sadia, pessoas que não estão envolvidas nessas práticas, pessoas que são pacificadoras. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque se você andar com uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, homens e mulheres de Deus, você vai encontrar a sabedoria. Aleluias. A primeira motivação para a porfia é o orgulho. Uma pessoa que se acha melhor do que os outros, logo não quer abrir mão da sua opinião ou vontade, o que sempre gera confusão. Então, a pessoa que anda no orgulho, porfia, é uma pessoa que ele não quer abrir mão da sua opinião. A minha opinião é esta, eu falei, está falado, eu não mudo. Obras da carne, meus irmãos. Nós temos que mudar a nossa opinião. Se a nossa opinião não está agradando a Deus, nós temos que mudar, voltar atrás. Louvado seja o nome do Senhor. A soberba é uma característica satânica. Sabemos que Satanás, soberbo, orgulhoso, foi por isso que ele foi expulso do céu. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 28, 14 ao 16, tu eras perfeito, o Senhor falando, tu eras perfeito, foi criado perfeito, Lúcifer, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, foi perfeito, até que a iniquidade se achou em ti. Então nós vemos que Lúcifer era um querubim ungido, andava sobre as pedras afogueadas, era um anjo que tinha um certo poder, a mais do que as outras hierarquias de anjos, foi criado por Deus, com todo cuidado, ungido, o único querubim, que é tratado na Bíblia como querubim ungido. Deus criou ele com sombras de detalhes para adorar. Mas ele deixou o orgulho, a soberba, subir para o seu coração. Em Isaías 14:13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, ele queria ter um trono, porque ele não estava satisfeito em ver o Todo-Poderoso assentado no trono e ser adorado, ele também queria ser adorado. Prova disso, Mateus capítulo 4, verso 9, se não me falha a memória, ele disse para o Senhor, levou o Senhor no monte muito alto e disse, tudo isto eu te darei. Mostrou as glórias desse mundo, se prostrado me adorares. Então ele queria ser adorado, queria ter um trono, queria ser adorado. Deixou a soberba tomar conta dele. Versículo 14 que me chama a atenção, que ele não quis ser maior do que Deus, mas ele quis ser semelhante a Deus. A porfia está associada também à inveja. Sabemos que toda pessoa invejosa, ele não quer ter mais do que o outro, a qual ele está invejando. Ele quer ter aquilo que o outro tem. Ele quer ser igual ao outro. Ter um ministério que o outro tem. Cantar como o outro canta. Pregar como o outro prega. Ser igual a outra pessoa. Satanás queria ser semelhante a Deus, ao Altíssimo. E nós vemos que ele foi lançado para fora do céu. Porque todos aqueles que praticam essas coisas, irmão, ficarão de fora do reino de Deus. Segunda origem, discórdia. Então a primeira motivação é o orgulho. Segunda, discórdia. Provérbios 6:14. No seu coração a perversidade, todo tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Então a segunda origem da porfia, discórdia. Será que tem discórdia no meio da igreja? Será que tem discórdia às vezes no meio dos irmãos? Não era para ter. Porque fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Mas se a palavra está dizendo, irmãos, tem. E o Senhor está nos exortando através disso. Infelizmente, existe pessoa que semeia contendas, o que é abominável aos olhos de Deus. Algumas atitudes que geram contendas são ódio, Provérbios 10:12. O ódio exercita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio é a falta de amor. Aonde não existe amor, sempre há confusão. Então, aonde não existe amor, sempre vai haver confusão, vai haver contenda, vai haver discórdias. E Deus não nos chamou para isso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro a João, capítulo 3, se não me falha a memória, ele diz, filhinhos, não ameis de palavras. Aleluia.
Não ameis somente de palavra, mas ameis de verdade. Então Deus nos chamou para amar uns aos outros. Não nos chamou para viver em discórdias, em intriga, em porfia, em coisas que não agradam a Deus. Então são atitudes que geram contendas, ódio, ira. Provérbios 15:18, o homem iracundo suscita contendas. O que é a pessoa iracunda? Pessoas que têm um gênio difícil. Conhece pessoas assim? Pessoas iracundas. Significa pessoas que têm um gênio difícil. Difícil, irmão. Que não volta atrás na sua opinião. Eu falei, está falado, é do meu jeito e pronto, acabou. Não dá para dar glória a Deus, irmãos. Aleluias. Então nós vemos, o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica transgressões. Provérbios 30, verso 33. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz contendas. Então nós vemos que a raiva gera brigas, discussões, e muitas das vezes desnecessárias. Muitas confusões, muitas discórdias. Acontece muitas das vezes desnecessariamente, irmão. Coisas desnecessárias. Podia se evitar. Se houvesse mais amor. Se houvesse pacificação. Aleluias. Glória a Deus. Filipenses 2:2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então nós vemos Paulo dizendo que Cristo é o maior incentivo para a humildade, a autonegação e o amor. Cristo é o maior incentivo. Aleluias. Filipenses 2:5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor Jesus Cristo. Que sentimento é esse? Sentimento de humildade, de amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que faz parte da porfia, que incentiva fofoca. Será que tem isso no meio da igreja? Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O que uma fofoca pode fazer, irmão? Uma mentira. Um falso testemunho. Uma fofoca pode separar os melhores amigos. Um mal entendido. Quantos mal entendidos às vezes há no meio da igreja? E às vezes tem separado os melhores amigos. Ministérios que eram prósperos por causa de uma fofoca. É coisa do diabo. Maledicência, Provérbios 26:20. Sem a lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Aleluia. Então, sem a lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Se não tiver maldizente, cessa a contenda, não tem contenda. Ah, irmão, você viu o que está acontecendo? Fulano, não. Nós somos chamados para pacificar. Não foi para lançar mais lenha na fogueira, não. Vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã. Jesus nos chamou para ser pacificador. Então, sem a lenha na fogueira, cessa a contenda. Se quando chegar para fofocar, para fazer contenda, para fazer essas coisas que desagradam a Deus, você cortar. Não, irmãos. Deus nos chamou para ser pacificadores. Mateus capítulo 5, verso 9 a seguir. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha como Deus trata a pessoa que é pacificador. Filho de Deus. Aleluia.
Então Deus nos chamou para ser filhos de Deus, pacificar. O que é um crente pacificador? É aquele que, em vez de lançar mais lenha na fogueira, ao invés de dar continuidade ao assunto, a contenda, a fofoca, a porfia, ele vai apagar o fogo. Aleluias. Ele vai pacificar. E Jesus diz: é bem-aventurado, porque serão chamados de filhos de Deus. Cadê os pacificadores aqui nessa noite? Que foi chamado para pacificar, que foi chamado, aleluia, para ser pacificadores, aleluia, que tem a mente de Cristo, que tem o mesmo sentimento que houve nele, aleluia, somos filhos de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar esse assunto, como resolver a discórdia, a porfia? Provérbios 17, 19. O que ama a contenda, ama o pecado. Então aquele que vive na contenda, ele ama o pecado, ele ama as práticas das obras da carne. O que faz alta a sua porta, facilita a sua própria queda. Se já sabemos que a contenda é pecado, nós sabemos, estamos aprendendo. É uma obra da carne. Como espirituais, precisamos lutar contra tudo isso. 2 Coríntios capítulo 10 e 4. Aleluia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais, frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, paz, amor, temperança, aleluia, fruto do Espírito. Com essas armas que nós vamos vencer as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 atitudes para vencer a discórdia: desistir, aleluia, desistir. Pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Não, então leva. Deixa ele no mesmo lugar, desiste. Você quer discutir, irmão? Você discute sozinho. Você quer discutir, irmão? Você discute sozinho. Porque eu estou desistindo agora. Perde a razão. Ei. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbio 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. É como abrir, já imaginou abrir uma represa cheia com milhões de litros de águas? Uma represa com muita água. Ao romper ali, a catástrofe que isso vai causar. Então, irmão, a contenda é como o abrir de uma represa. Depois que começou, é difícil conter. É difícil acabar, irmão. É um veneno, uma praga daninha, que vai semeando no meio da igreja e vai destruindo aonde passa. Devemos evitar as brigas desde o início, pois assim como as águas de uma represa aberta são irresistíveis, assim também a paixão humana, as obras da carne. Uma vez despertada, é atiçada e não é fácil de conter. Vamos entrar para o terceiro assunto, emulações. O que significa o pecado de emulação? Então nós vemos que em Gálatas 5, 19 ao 21, o apóstolo Paulo lista uma série de obras da carne que são frutos de uma vida controlada pelo pecado. Entre esses pecados são ciúmes ou emulações, em outras traduções mais antigas. Emulação é tudo aquilo, irmão, que causa ciúme, inveja, né? Coisas que desagradam a Deus. Veja bem o que Deus diz sobre inveja, emulações. Por isso procuramos imitar essas pessoas, lutar contra elas, tomar sua posição. Não ficamos contentes até termos o que achamos dessas pessoas. Isso cria lutas, ódio entre as pessoas. Tiago capítulo 4, 1, verso 3. Tiago escreve que essas pessoas têm um tipo de comportamento, ódio, inveja, contenda. São inimigos de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que ama o pecado, que ama o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Todos aqueles que amam essas práticas, constituem-se inimigo de Deus. Então a Bíblia ensina, irmãos,
a nós afastar dessas coisas. Emulações, invejas, né? Querer imitar outras pessoas, querer ser igual a outras pessoas. A única emulação boa que nós podemos fazer, porque emulação também fala de insistência, emulação fala de imitação, é imitar a Cristo. Aleluias. Paulo diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar coisas boas. Jesus amou, eu quero viver em amor. Aleluias. Jesus era misericordioso, eu também quero ser misericordioso. Jesus era pacificador, eu também quero ser pacificador. Jesus era cheio do Espírito, eu também vou imitar Jesus e quero ser cheio do Espírito. Essas coisas nós podemos emular, imitar. Coisas que agradam a Deus, só não podemos emular essas coisas que desagradam a Deus. Inveja, ciúmes, contendas, gritarias, porfias. Mas imitar coisas boas, nós fomos chamados para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E o quarto assunto é inimizades. Será que tem inimizade, irmãos? No meio da igreja? Tem. Poderia ser evitados, mas tem. Inimizade está associada à contenda, à ausência de paz. Todo aquele que cria inimizade, ele não tem paz, irmão. Não tem paz. Pessoas que não têm paz. E Jesus diz: a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma paz passageira. É uma paz que depende da situação, do momento que a pessoa está vivendo. Mas a nossa paz não depende disso. A nossa paz vem de Cristo. Por isso nós não vivemos em inimizades. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala sobre inimizade, na epístola aos Gálatas, Paulo adverte e fala sobre a questão da rivalidade e menciona uma lista de inimizade e discórdias como frutos característicos de uma velha natureza. Então, Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Quando ele fala sobre inimizade, ele está se referindo a contendas no sentido de hostilidade. A consequência desse tipo de comportamento são ambições egoístas, que podem ser vistas geralmente nas tentativas de estabelecer domínio, isto é, disputa pelo poder. É quando alguém faz tudo pelo poder, peca, cria inimizade, contendas, porfias e tudo que desagrada a Deus. Estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo orienta, exorta os irmãos de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12 a seguir. Lá em Corinto estava uns: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E tinha aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Os que diziam que era de Cristo eram os piores, como o pastor já disse. Então havia dissensões, contendas e preferência entre os irmãos de Corinto. Aí eu sou de Paulo, que Paulo tem um ensinamento top. Aí eu sou de Apolo, Paulo, eu sou de Pedro, Pedro é fervoroso. E tinha preferências. E Paulo dizia: vós sois carnais. Paulo pegou pesado: vós sois carnais, isso é obra da carne. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos o apóstolo Paulo exortando a igreja aos Coríntios, pelas exortações do apóstolo Paulo em suas epístolas, é bem possível que na igreja da Galácia também tenha ocorrido um comportamento semelhante. Porque nós vemos Paulo exortando os irmãos da Galácia: não andeis segundo as práticas da carne, mas segundo o Espírito.
estava vendo ali as mesmas práticas. Vivamos em paz. Como vimos, a paz é característica na vida daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então a paz é característica daqueles que são guiados pelo Espírito. Aleluias. Que contrasta contra as contendas, inimizades daqueles que vivem segundo as obras e desejos da carne. Se lermos atentamente as virtudes citadas pelo apóstolo em Gálatas 5, 22 ao 23, percebemos que como resultado dessa paz, necessariamente que a tem também demonstra longanimidade, benignidade e bondade. Assim todos aqueles que verdadeiramente possuem essa preciosa dádiva recebida de Deus. Não tem como falar de inimizade sem falar de paz, irmãos. Né? Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, se dedicará intensamente a procurar aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros. É fácil suportar uns aos outros? Não é fácil, irmãos. É fácil suportar? Mas por que nós suportamos? Por amor a Cristo. Aleluias. Oh, glória a Deus. Paulo diz, se possível, tende paz com todos. Vai ter alguém que não vai ser possível, mas você vai fazer força, você vai se esforçar por amor a Cristo. Porque nós não fomos chamados para viver em inimizades, nós fomos chamados para viver em paz. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma igreja que tem essas características, uma igreja que foge das porfias, das emulações, de obra de feitiçaria, das obras da carne, e vive segundo as obras, os frutos do Espírito, é uma igreja, irmão, que cresce em unidade. Oh, aleluia. Somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar, que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Então nós vemos no versículo 2 e 3, de Filipenses, de Efésios capítulo 4, verso 2 e 3. Nós vemos que um dos alicerces que forma o cristianismo é a unidade. Um dos alicerces que forma o cristianismo é a unidade. Por quê? Porque Cristo nos uniu com Deus através do sacrifício do Calvário. Romanos capítulo 5, 1. Justificado por meio da fé. Aleluia. Justificado por meio da fé, através do sacrifício, temos paz com Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós vivíamos em inimizade contra Deus por causa do pecado. Mas através do sacrifício do Calvário, Jesus nos aproximou de Deus, nos uniu com Deus, aleluia. Somos unidos através do sacrifício do Calvário, aleluia. E uma igreja que tem unidade, ela cresce. A igreja primitiva tinha problemas? Tinha. Tinha essas situações acontecendo? Tinha. Mas é uma igreja que vivia em unidade. E o Senhor nos chama nessa noite a viver, nos ensina a viver em unidade, irmãos. Aleluias. Oh, glória. O mundo busca insistentemente por um tipo de paz. Todavia, a paz que os homens procuram não é a paz verdadeira, mas apenas uma condição de tranquilidade, que está fundamentada em circunstâncias inconstantes e realizações superficiais. Nós, os seguidores de Cristo, conhecemos a verdadeira paz. Entendemos que essa paz não se baseia em coisas terrenas e passageiras, mas na reconciliação com o nosso Criador, através da expiação de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, aleluia. Satisfazendo a justiça de Deus. Isaías 53, 5. Jesus carregou sobre si a nossa maldição. Por isso nós temos paz, porque o castigo que nos traz a paz,
estava sobre ele, aleluia. Foi posto sobre ele. Hoje nós temos paz com Deus, temos paz com nossos irmãos, podemos viver em paz, aleluia. Podemos ser pacificador através do sacrifício da cruz do Calvário. Oh, aleluias. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre o príncipe da paz. Aleluias. O príncipe da paz carregou por nós os nossos pecados, as nossas inimizades, para que hoje nós possamos ter paz. Então que possamos fugir dessas práticas das obras da carne e vivamos segundo os frutos do Espírito. Para terminar, dom não salva. Ah, mas fulano prega, faz fogo cair do céu. Não salva. Fulano fez o paralítico levantar da cadeira de roda. Não salva. Naquele dia. Em teu nome eu preguei. Em teu nome eu operei milagres. Em teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus vai falar abertamente: não vos conheço. Porque dom não salva, mas fruto do Espírito salva. Aleluia. Fruto do Espírito leva para o céu, meus irmãos. Então, se nós vivemos nos frutos do Espírito, com certeza nós vamos entrar no céu pelas portas. Bem-aventurado, Apocalipse 22 e 14, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e que possam entrar no céu pelas portas. Somente aqueles que vivem os frutos do Espírito, que têm a paz com Cristo, e possam estar esforçando para viver os frutos do Espírito, ele vai poder entrar no céu pelas portas. E sabe o que ele vai dizer para nós, para terminar? Entra, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Porque você venceu as obras da carne, viveu no Espírito. Não é fácil, tem que renunciar a muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Mas entra para o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. E esse reino, eu quero te dizer, que é somente para os filhos de Deus, os pacificadores. Lá em Mateus capítulo 5, a seguir, irmãos, eu amo esse versículo, porque ali fala de uma série de coisas. Bem-aventurados que choram, os misericordiosos, herdarão a terra, verão a Deus. Mas quando chega nesse versículo aqui dos pacificadores, serão chamados de filhos de Deus. Não sei porque eu estou insistindo nessa palavra. Pacificador. Seja um pacificador. Aleluia. Vamos colocar de pé.